Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: silêncio não é falta de sentimento, porém, atitudes valem mais que promessas. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Não existe nada mais gostoso que você ouvir aquilo que você quer ouvir. Só que, consequentemente, quando nós não ouvimos aquilo que queremos, nós acabamos reagindo de uma forma totalmente descontrolada. Porque a nossa vaidade, o nosso orgulho, ele precisa ser alimentado de alguma forma. E nada melhor que as palavras de outras pessoas para afirmar aquilo que nós imaginamos, sem perceber que às vezes as palavras elas acabam provocando dentro de nós sentimentos. Então não é porque alguém ficou em silêncio que ela não sente nada. Se a gente olha lá na história de Saul ele ficou muito bravo porque ele ouviu que as mulheres diziam que Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Depois dessa fala, depois dessa música, depois desse momento que eles estavam voltando vitoriosos de uma guerra, ele nunca mais foi o mesmo, porque tudo na vida dele começou a se basear nessa frase, e isso era o gatilho dele. Todas as vezes que ele tentou matar Davi, todas as vezes que ele perseguiu, e tudo que ele fez se baseou nesse momento. E na nossa vida, às vezes acontece isso também. Eu vejo, já recebi partilhas de diversas pessoas, muitas dizendo: olha, eu nunca ouvi do meu pai "eu te amo". Nossa, eu nunca ouvi de tal pessoa isso. Então, como se a ausência da palavra ou a ausência da expressão do sentimento fosse uma marca que aquele sentimento ela não existisse. Mas aí você começa a olhar e fala: poxa, ele nunca disse "eu te amo"? Não. Mas na sua vida, quando você era pequeno, nas coisas, você tinha o que comer? Essa pessoa dava para você? Não dava. Ela deixou te faltar alguma coisa? Uma vez que você estava doente, você foi no médico, ele te levou? Não, ele me levou. Então, a única coisa errada que essa pessoa fez foi ela não falar "eu te amo". Então a sua vida inteira vai se basear que essa pessoa que sempre cuidou de você, mas que talvez não soubesse expressar os seus sentimentos, ou talvez não achasse necessário se dizer o óbvio, então essa pessoa ela não te ama. Olha como nós somos injustos, e quando nós vamos nos vitimizar, nós usamos argumentos que talvez eles não se sustentem. Porque o que é melhor? As palavras ou as ações? E é justamente isso. Não é porque alguém não te diz algo que aquela pessoa não sente. Não é porque você vive berrando e gritando com alguém e essa pessoa não berra e grita com você que ela não está ficando magoada ou que ela não está ficando chateada. O silêncio, às vezes, ele diz muito mais. Porque tem gente que fica em silêncio para não pecar ouvindo a própria voz. Porque a maior parte do tempo, a nossa boca não fala coisas boas. Se a gente vai lá na própria Bíblia, eu acredito que... Não sei se vocês já leram essa passagem, mas ela está em Tiago 3, versículo 6 e 10. E a palavra diz assim: a língua é um fogo. Ele é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Lembra que a gente sempre fala que os nossos sentimentos são influenciados pelo Espírito que está perto de nós? E às vezes a gente acha que o que a gente sente ou pensa é algo nosso. Não, é algo espiritual. E quando olha a palavra que ele usa.
A língua é um fogo e ele é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal por todo o nosso ser. Olha como as nossas palavras, elas têm importância, elas têm influência e olha como elas podem contaminar. E a palavra continua, com o fogo que vem do próprio inferno. Poxa, mas eu não sou uma pessoa do inferno. Começa a pensar. Você fala por quê? Porque você pensou em alguma coisa. Ah não, eu pensei que fosse isso, por isso que eu falei. Olha, a gente sempre começa o gatilho no pensamento. E o nosso pensamento, ele é influenciado pelo Espírito. Então beleza, então nós já chegamos num consenso que a própria Bíblia está dizendo. Que as minhas palavras, elas têm fogo e as minhas palavras podem vir do próprio inferno. Como que a minha palavra pode vir do inferno? Porque tem uma alma, ou tem um espírito, ou tem alguma coisa que vem de lá, perto de mim. Por isso que ela se remete justamente a isso. É um fogo. E olha como é interessante essa analogia do fogo. Quantas vezes nós não escutamos alguma coisa e a gente fala, nossa, a minha cara queimou. A gente tem essa sensação de calor dentro de nós. A gente tem isso dentro de nós. Então nota que às vezes a gente lê algo que parece uma analogia, mas dentro dos nossos sentimentos, isso também reflete. Então se eu falo e sinto baseado no Espírito que está perto de mim, certamente que se eu estou ouvindo o mal, pensando aquilo que o mal quer e falando aquilo que ele quer, as minhas palavras elas vão contaminar o meu corpo, elas vão contaminar as outras pessoas que também a ouvem. E é isso que a gente sempre faz, um processo de autorreflexão e começar a notar e ver, da minha boca tá saindo o quê? Ah, é mentira? É distorção? Eu tô tentando enganar os outros? Eu tô tentando manipular? Cara, te parece alguma dessas analogias, alguma coisa que o Espírito Santo faria? Ou parece o mal usando do teu corpo? E depois a conta vai ficar em quem? Vai ficar em você mesmo. Quem que vai ficar com a peste de mentiroso? Quem que todo mundo vai olhar e ninguém vai mais acreditar? E aí o mais engraçado do mentiroso é que ele fala assim, eu juro por Deus. Ele já não tem mais credibilidade em si mesmo, ele precisa jurar por algo maior. E Deus fala para nós não fazer esse tipo de coisa não. Não jurar nem pelo céu e nem pela terra. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. E qualquer coisa que passar disso vem do maligno. E às vezes a gente acha que o diabo está muito distante da nossa vida, né? Olha como Deus ele dá um alerta. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. E é verdade. Quando nós não policiamos, quando nós não temos uma vida de oração, quando nós somos aquele crente de igreja, o crente uma vez por semana cristão durante 1-2 horas por dia só. Você olha o Facebook dele, você nem consegue saber. E tem aquele crente que é o crente da vestimenta. Você vai lá, olha, ele tem a roupa de crente, ele se parece com crente, mas não vive como crente, não fala como crente, não faz nada. E eu não estou querendo julgar as pessoas porque eu não me pareço com crente, porque eu não sou melhor que ninguém. Mas eu estou usando como alerta aquilo que Deus diz, que nós devemos usar a nossa vida para glorificar o Senhor. E não simplesmente usar a nossa vida para rotular. Porque eu tenho certeza que o crente de farda é o primeiro que olha alguém de outra denominação e já julga. E você acha que ele aprendeu isso com quem? Com o pastor dele. O pastor está preocupado com o dízimo, ele não está preocupado com a ovelha, com coisa. E eu não falo isso também porque tem gente boa nisso. Porém, dentro das experiências que eu tive, e eu sou uma pessoa que já experimentei as coisas. Então, baseado nisso, na minha caminhada, na minha conversão, e baseado na palavra de Deus e nas coisas que Jesus dizia, olha, vão ter falsos profetas. Então eu posso sim alertar, como João Batista fazia no deserto, arrependam-se, arrependam-se. E não adianta a gente olhar e achar que a nossa vida, ela não vai precisar de correção, ou ela não vai precisar que nós nos olhemos e nos arrependemos. Ela vai, e o tempo todo, para evitar que da mesma boca que sai agradecimento, sai também maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. A frase tem que começar aqui, não pode ser assim. Examina as tuas palavras
E aí vem uma coisa que Jesus também nos ensinou, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se nas minhas palavras só saem coisas torpes, sai xingamento, desconfiança, julgamento, condenação, e fica aquela converseira fiada que não leva nada a lugar nenhum, que não apazigua a briga, que não faz o tempo inteiro, é dando alfinetada, é jogando as coisas na cara, é fazendo. Tem vezes que Deus ele usa de nós para dizer sim ao outro, olha, presta atenção nisso. Só que ele não está usando de imaginação, está usando de fatos. Eu sei que é chato quando alguém joga alguma coisa na nossa cara, mas se você tivesse gratidão no coração, ninguém estava jogando nada na sua cara porque você teria reconhecimento. Então talvez a gente quer culpar o outro pelo que ele diz, mas não olha nós mesmos pelo nosso comportamento. Eu sou uma pessoa que eu costumo, na maior parte do tempo, ficar em silêncio. Não costumo falar nada. Ao menos que eu sinta que eu possa dizer algo que vai agregar alguma coisa na vida da pessoa, baseado na palavra de Deus. Olha, na Bíblia tem escrito isso, ou na Bíblia tem... Cara, de contrário, posso ouvir o que a pessoa tem para dizer, só que também tem coisas que eu não consigo ouvir e ficar em silêncio. Tipo, a pessoa fazendo tudo errado, eu não consigo. Então, isso é uma característica minha. É minha. Só que o que acontece? Se me provocarem no sentido assim, vierem falar coisas que são inverdades, cara, é impossível você simplesmente ficar calado, ouvindo mentiras, e eu sei quem é o pai da mentira, e até mesmo Jesus, quando o diabo ficou pinicando no ouvido dele, ele usou da palavra de Deus enquanto ele caminhava no deserto para dizer, meu querido, eu não preciso de nada que você tem, eu não preciso provar nada para você. As tuas palavras, elas não me interessam. Então, também tem isso. E uma coisa que eu aprendi também, fiz muito, é quando alguém vem fazer uma fofoca, ou quando alguém vem dizer algo que eu não concordo, eu falo, olha, posso te pedir uma coisa? Eu não estou interessado em saber disso, sem querer ser chato. Se você quiser me contar sobre você, eu te escuto, mas outra pessoa não me interessa. Eu gosto de ouvir das pessoas o que vem da própria boca delas. E aí você já começa a nivelar o que chega até você. Porque muitas vezes o teu coração está contaminado, não é pelo que a pessoa fez, mas porque alguém disse que ela fez, porque feriu os próprios interesses dela. E aí a gente volta lá no começo da frase. Ah, nunca disse eu te amo. Nossa, aquela pessoa era pior. Foi o pior pai ou a pior mãe. Não, porque ele não fez isso. Não, porque... Cara, complicado, né? E aí quem não conhece a pessoa e não sabe da história começa a acreditar que isso é uma verdade. E não é. Não é. Esse é o problema todo. A gente constrói muitas vezes uma narrativa e uma peste nas pessoas que não tem nada a ver com a realidade, mas com os nossos desejos. E aí eu cresço uma vida inteira amargurada e é mais que justo isso, porque se eu sou injusto, você acha que Deus é Ele que vai usar da minha boca para ficar falando essas coisas? Não é. Se a minha influência das minhas palavras vem pelo Espírito que está perto de mim, e eu vivo o tempo inteiro repetindo isso, que Deus está dizendo, olha, isso é um fogo, isso vem do próprio inferno, isso daí não é de mim, não pode ser desse jeito, a boca que agradece não é a boca que amaldiçoa, ó, isso daí não está certo. Poxa, então Deus ele está alertando nós de alguma coisa. E aí vem a questão, o que é melhor? Eu ficar em silêncio e fazer o que eu tenho que fazer, que as minhas atitudes estejam certas, ou que eu chegue em você e fico prometendo, não, eu vou mudar, não, fica tranquilo, eu vou mudar, não, tamo junto, eu vou mudar, assim, não, você vai ver, agora você vai ver, não, dessa vez vai ser diferente, não, dessa vez vai ser, e vai pra clínica 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30 vezes, 40 vezes, porque enquanto promete pra mudar que vai ser diferente as coisas, que ele precisa de uma oportunidade, é fácil mentir, é gostoso, né? Quando eu sou culpado e sou pego na mentira, não, eu não vou fazer mais, é fácil. Aí que é a questão, silêncio e atitude. Então já não é fazer voto ou fazer promessa. Poxa, eu pequei, beleza, já pedi pra Deus, tranquilo. Mas não adianta nada falar, Deus, se você me ajudar dessa vez, Deus, nossa, você vai ver que belezinha que eu vou ser. Deus, eu tô prometendo uma coisa, 40 dias sem refrigerante. Você vai ver que bênção de Deus que eu vou ser. Ao invés de prometer pra Deus, Senhor, eu vou ler a Bíblia inteira. Senhor, 40 dias sem pecado, Senhor.
Cara, fica oferecendo alimento. Não, é porque eu gosto muito de chocolate. Eu gosto muito disso. Então não vou comer porque é uma promessa. Não, vou pagar essa promessa. Cara, que maluquice é essa? Se Deus ele faz por nós por misericórdia, o que eu poderia dar para Deus a troco disso? Ele não faz porque ele vai receber alguma coisa, senão seria barganha, seria troca. E a gente vive achando que Deus deu para você porque você ia fazer alguma coisa. Deus ele quer muito mais a nossa obediência que o nosso sacrifício. E foi por isso que Saul foi condenado, porque ele foi lá e quis oferecer um sacrifício. Porque ele achou que o sacrifício era maior que a obediência a Deus, quando ele disse, olha, isso não é função sua de fazer. Quem vai oferecer é Samuel, não é você. Não, mas eu achei que você estava demorando, então eu fui fazer. Se a gente vai lá em Eclesiastes 5, versículo 4 e 5, a palavra diz assim: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. De novo, se é melhor eu não fazer voto, voto é o quê? Eu falar. Fica em silêncio. Silêncio. Vai lá e faz. Essa é a diferença. Vai lá e faz. Agora, se você chegou a falar, você vai ter que cumprir. Um voto, ele não pode ser quebrado pelas circunstâncias. Então, tipo assim, não, eu prometi uma coisa para essa pessoa, mas ela me fez uma coisa, ela merece, eu não vou mais fazer, não vou. Então tá bom, você fica tranquilo, se quiser você não faz, mas entre a pessoa receber, entre aspas, uma vantagem que ela não merecia e desagradar a Deus, e a pessoa receber algo que ela não merecia e eu estar em comunhão com Deus, eu prefiro ficar em comunhão com Deus. Porque o resto eu conquisto. Porque se eu já ia dar mesmo para a pessoa, é sinal que aquilo não ia me fazer falta. Então, que as nossas palavras elas sejam um reflexo do nosso coração. Que é o que eu disse. Sim, sim, não, não. Diferente disso, é coisa do mal. E nós não servimos ao mal. O mal não é o nosso Senhor. Não é a Ele que nós adoramos. Não é a Ele que nós seremos influenciados nem nada. Então olha a importância de nos momentos de dificuldade, ao invés de você achar que se humilhar para Deus é prometer coisas que você sabe que não pode cumprir, porque na verdade quando a gente não cumpre alguma coisa é porque nós já estamos tomados pelo pecado. E sem arrependimento e sem Jesus, quem perdoa os nossos pecados? É Jesus. Quem limpa nós? É Jesus. Quem nos dá poder? É Jesus. Quem faz que nós possamos ser melhores? É Jesus. Então como eu posso prometer algo que só Jesus pode me dar? Cara, não tem jeito, é como se eu falasse para Deus, olha, eu não preciso de você, eu vou fazer isso daí, fica tranquilo. A partir de agora eu não vou fazer mais. Como se... E antes você fazia por quê? Se você sabia como não fazer, por que não fez? Por que continua fazendo tudo errado? Olha como não tem nem coerência as coisas que a gente explica e as coisas que a gente fala. Você julgar uma pessoa pelo que ela não disse é maldade demais. Olha o comportamento e resume o sentimento nisso. A gente aprendeu, já falou disso diversas vezes. Tudo de bom só pode ter vindo de Deus. Tudo de bom só pode. Não existe pessoa boa. Existem pessoas que estão agindo inspiradas por Deus. Se a minha própria boca, ela pode ser um fogo que vem do inferno. Olha isso. A sua boca, você, da sua boca o inferno se manifesta. Da sua boca incendeia o seu corpo inteiro, o seu ser inteiro, a sua alma inteira. E Jesus ele vem fazer o contrário. Não é à toa que a gente sente queimando. Você já recebeu, às vezes alguém fala alguma coisa, você sente aquele sentimento de raiva, aquilo queimando. Olha como a própria expressão das nossas palavras e dos nossos sentimentos, a Bíblia ela descreve com perfeição. É o inferno queimando dentro de nós. Nossa, o meu sangue subiu, ferveu. Ferveu? O sangue tá quente? Tá, é. Você sabe o que esquenta o sangue? É o fogo do inferno. Eu tenho certeza que a próxima vez que você sentir raiva, ódio, ira, se você ouviu esse áudio, você vai lembrar dessa passagem. E aí você vai falar, tá amarrado em nome de Jesus Cristo. E vai orar para que Deus venha tirar esse fogo, tirar tudo isso de dentro de nós.
Amém? Que o Senhor, Ele possa te fazer sim, ficar em silêncio. Que o Senhor possa te dar entendimento, sabedoria, que nós não utilizamos da nossa boca para maldizer ninguém, muito pelo contrário, para agradecer. Que nós possamos cumprir todos os nossos votos, se necessários, assim sentir de o fizer, mas é melhor que não o faça. Que Deus Ele possa nos ajudar, nos capacitar, nos perdoar. Que o Senhor possa demonstrar a nós quem nós somos sem Ele e o quão pequeno nós somos. Que a nossa vida é insignificante, mas ao lado dele nós temos a oportunidade, como aquela fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, de se tornar uma grande árvore, uma grande coisa da nossa vida. Que nós possamos perdoar a história de todas as outras pessoas, remover de nós tudo isso que não vem de Deus, esse sentimento de querer culpar o outro, esse sentimento do eu, do meu, sabe? Que nós possamos realmente aceitar a nossa história e tudo aquilo que passou e perdoar e reconhecer. Temos que ser justos com aqueles que muitas vezes não disseram eu te amo em palavras, mas a própria vida demonstrou que tudo que foi necessário nós tivemos. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.